por gentileza, em Marcos capítulo 4, nós vamos dar sequência aqui ao nossa exposição dentro do Evangelho de Marcos. Estamos falando sobre esse rei diferente, um reino diferente. Graças a Deus eu tenho amado, uma experiência maravilhosa estudando esse livro tão rico, né? Estamos aí já há várias semanas, né? E ainda estamos no capítulo 4. Graças a Deus por isso. Que riqueza é a palavra, né? Que riqueza é a palavra de Deus. Quantas verdades profundas, maravilhosas podemos encontrar. Bem, feche os seus olhos, Senhor. Mais uma vez queremos te pedir, fala conosco por meio da pregação da palavra, alcance o nosso coração, Jesus. A tua palavra é viva, é poderosa e eficaz para alcançar o nosso ser, alcançar a nossa vida, mais profundo do nosso coração. O Senhor nos conceda graça para expor esse texto com sabedoria, com simplicidade, profundidade, conseguir que o Senhor aplique ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. No nosso sermão anterior, dentro do Evangelho de Marcos, trabalhamos a parábola do semeador, onde Jesus encoraja-nos a examinar o nosso próprio coração. Marcos capítulo 4 nos mostra que o reino chegou, e o reino de Deus é estabelecido pela palavra de Deus. Mas existem reações diferentes com respeito à palavra de Deus. Nem todos aqueles que ouvem recebem, nem todos aqueles que estão ali ouvindo a palavra deixam ela entrar no coração. E a pergunta que o Senhor Jesus nos faz de maneira indireta aqui, e Marcos nos deixa, é que tipo de coração nós temos em relação à palavra de Deus. Amém? Agora eu gostaria que você pensasse que se a gente para por aqui, na parábola do semeador, a gente vai perceber que boa parte da terra que recebe a semente, ela não produz nada, né? Ela é infrutífera. Isso poderia gerar um certo desânimo, um certo desencorajamento no coração dos discípulos, né? E aí Jesus vai mostrar que essa não é toda a história. Embora boa parte rejeite a palavra de Deus, embora a oposição aumentava com respeito a Cristo, os líderes se levantavam, Jesus está mostrando que o reino de Deus ele não fracassa. Amém? E para essa pergunta que poderia nascer no coração dos discípulos, será que a palavra poderia ter fracassado? Se eu lanço a semente e nem toda a terra recebe a semente e frutifica, será que a palavra não está fracassando? Será que o reino não está perdendo forças? E exatamente esse tipo de dúvida que Jesus vai responder nas nossas próximas parábolas aqui do nosso texto de hoje. E eu quero que você perceba que elas vão se completar, amém? Na primeira parábola que nós trabalhamos, a parábola do semeador, a ênfase está na responsabilidade humana de ouvir o que Deus está falando, como nós nos comportamos. Mas as parábolas de hoje, dentro do nosso texto, vão mostrar a respeito do poder do reino. O foco agora não está mais no homem, o foco não está mais naquilo que nós fazemos, o foco agora está no quanto a palavra de Deus, o reino de Deus é poderoso e ele há de avançar. Embora pareça pequeno, lento e oculto, ele vai crescer de maneira infalível e ele vai alcançar tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus planejou para ele, amém? Então nós vamos ter hoje as parábolas, eu gosto de intitulá-las como parábolas de crescimento. Marcos capítulo 4, versículo 21 em diante. Vamos lá? Nós vamos ter até o versículo 34, parábola da candeia. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda lhes acrescentarão. A quem tiver, mais se lhe será dado, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Jesus usa uma parábola simples para falar a respeito dos mistérios do reino. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma lamparina, uma candeia. Eu creio que todos nós conhecemos o que é uma lamparina, talvez os mais jovens não, né? Mas eu lembro na casa da minha avó, lá em Tocantins, quando ainda não tinha energia elétrica,
e juntava aquele monte de neto ao redor da lamparina, né? E achava a coisa mais interessante do mundo, né? Aquela casa com algumas lamparinas e ainda assim mal iluminada, né? Mas o propósito da lamparina é iluminar, é para isso que ela existe. E o que isso tem a ver com o reino? Nós temos visto ao longo do ministério de Jesus que ele vai deixando cada vez mais claro que havia algumas verdades que ainda estavam ocultas, algumas realidades que ainda não foram reveladas, especialmente aqueles que estavam de fora. E quem é os que estavam de fora dentro do Evangelho de Marcos? É aqueles que fazem parte da multidão, mas não fazem parte dos discípulos de Cristo. Existiam muitas verdades que estavam ocultas, escondidas, como que impedidas de serem enxergadas dessas pessoas. E Jesus estava, nós já trabalhamos isso anteriormente, e hoje o nosso texto vai mostrar isso de novo, que Jesus contava essas parábolas, e aí em particular os discípulos chegavam até Jesus: olha, nós não entendemos, nos explica. E aí Jesus vai revelar aquilo que está oculto, ele vai colocar em plena luz aquilo que estava escondido, e Jesus está fazendo isso aos poucos. E o que Jesus está mostrando aqui é que o reino de Deus, ele tem etapas, ele tem processos. Quando Jesus vem, existem muitas coisas que estão sendo feitas e quase que no oculto, um grupo particular, são palavras ali que são explicadas apenas para os seus discípulos, mas Jesus quer mostrar que isso não vai permanecer assim. Vai chegar um momento que tudo isso que está sendo feito em oculto, ali em particular, se tornará algo que? Algo público, algo que todos devem ouvir, algo que todos devem estar atentos para entender. Se você olhar comigo o versículo 10, no capítulo 4, nós trabalhamos ele na semana passada, mas volte os seus olhos por gentileza lá, Marcos capítulo 10, versículo 4, nós vamos ter Jesus falando, mostrando isso, né? Quando ele ficou sozinho, ele contou a parábola do semeador, mas quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas a respeito das parábolas. Ele diz isso: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Ou seja, para vocês está sendo colocado em um lugar que vocês podem ver, mas aos outros que estão fora, tudo é dito por parábolas. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está ocultando algo da multidão, mas ele está revelando algo aos seus discípulos. E no momento certo, o que ele espera? Que os seus discípulos tornassem público tudo aquilo que ele tinha entregue para eles, tudo aquilo que eles tinham falado. As pessoas ainda não sabiam de fato quem ele era. As multidões estão procurando saber: que mestre é esse, que homem é esse? E será que ele é o Messias? Será que não é? Os seus próprios discípulos estão ainda sem entender, porque existe algo que ainda está oculto. Mas vai chegar o tempo que isso muda. É quando Jesus vai pegar a lamparina e vai colocar onde? No velador, aonde todos podem enxergar. E você vai ver os evangelhos, você vai perceber que depois da morte de Jesus e da ressurreição, os discípulos são cheios do Espírito Santo, e aí eles começam a falar com toda clareza: olha, ele é o Cristo. Você lembra que antes lá, quando alguém dizia, o Satanás, por exemplo, dizia, o diabo, um homem possesso do demônio, dizia: tu és o Cristo, Jesus mandava ele fazer silêncio. Mas agora, depois que Jesus morre e ressuscita, os discípulos estão em meio a toda a multidão dizendo: ele é o Cristo. O que eles estão fazendo? Colocando a lamparina onde todos podem ver, colocando a lamparina onde todos podem receber a mensagem. Aquilo que estiver oculto agora está sendo revelado a todos. E isso, Jesus está mostrando que o reino de Deus, ele avança por processos, por etapas. Isso combate a ansiedade do coração dos discípulos, porque nós somos ansiosos. Nós somos ansiosos. Quem já ouviu aquela expressão: não passe o carro na frente dos bois, né? Nós somos ansiosos. E os discípulos tinham essa ansiedade, né? E Jesus vai mostrar para eles que o reino não avança na velocidade da ansiedade deles. Agora você olha comigo por gentileza de novo não, Mateus capítulo 10, abre a sua Bíblia aí por gentileza, Mateus capítulo 10, versículo 26, quando Jesus vai dizer para os discípulos, né, ele vai falar assim: olha, eu entreguei para vocês muita coisa aqui, em particular, mas vai chegar um momento que vocês vão dizer às claras tudo aquilo que vocês ouviram de oculto. Amém? A gente vai trabalhar as parábolas e no final a gente traz algumas aplicações. Mateus 10, 26. Portanto, não tenham medo deles. É diferente, meu irmão. Eu errei a referência.
Ah, é Mateus, né? Estou assim, gente, será que eu digitei errado aqui? Mateus 10, 26. Jesus, portanto, glória a Deus, portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser, nem oculto que não venha a se tornar. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O que Jesus quer ensinar com essa parábola? A luz não foi feita para ficar escondida. A gente vai falar sobre isso lá no final. Querido, mas aquilo que Deus faz na minha e na sua vida não é para ficar escondido. Aquilo que nós recebemos não é para parar em nós. Aquilo que nós ouvimos não é para parar em nós. Nós temos a responsabilidade de levar essa luz aonde todos possam ver. Nós temos a responsabilidade de colocar a lamparina onde todos possam enxergar. E a lamparina aqui representa o reino de Deus. Quantas vezes nós somos omissos nisso, negligentes nisso, né? Negligentes em compartilhar aquilo que Deus tem feito por nós. E a nossa parábola de Marcos aqui, ela vai terminar no versículo 23, com uma advertência a respeito da maneira que as pessoas deveriam ouvir. Jesus conta a parábola da lamparina, dessa candeia, e ele termina: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é apenas ouvir, é prestar atenção, é deixar isso alcançar o coração. E aí ele continua: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhe acrescentarão: a quem tiver, mais lhe será dado, e a quem não tiver, até o que tem será tirado. O que Jesus está falando aqui? A maneira como você se comporta com respeito à palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, vai determinar se o que você tem a respeito do reino lhe será dado mais ou lhe será tirado. A maneira que eu julgar aqui é considerar. A maneira que eu considerar o que Jesus está falando, ou seja, se eu interesso, se eu ouço, se eu abraço, se eu recebo o que está sendo dito, mais me será dado. Mas se eu ouço aquilo que Jesus está falando e meu coração se fecha, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, vamos exemplificar dentro do contexto. Aquelas pessoas estão ali, Jesus está ensinando, Jesus está pregando. Os discípulos, eles recebem com gratidão, eles recebem com o coração aberto. Então eles chegam até Jesus e dizem: Jesus, nós queremos entender, e mais lhe é dado. Mas existe uma multidão que não está ali por causa da mensagem. Existe uma multidão que não está ali por causa de Jesus. E eles ouvem a mensagem, mas eles não abraçam a mensagem. Com o tempo, até a mensagem que receberam lhe será tirada. Isso é muito importante. Isso vai nos mostrar a respeito da vida no reino. Quantas vezes, querido, Deus investe na nossa vida, Deus derrama sobre a nossa vida, Deus transborda sobre nós, e nós somos incapazes de receber, nós somos incapazes de buscar mais, buscar algo a mais. E aí a pessoa, ao invés de crescer, ela começa a regredir, porque até o que tem lhe é tirado. Mas alguém que recebe, e ele ama a palavra, e ele se interessa pela palavra, e ele busca a palavra, e então Deus derrama mais. Aquele que tem, mais se lhe dará. Aquele que ouve, aquele que recebe com gratidão, com o coração preparado, o Senhor Jesus vai mostrando que mais ele vai receber. Qual que tem sido o meu e o seu coração com respeito à mensagem de Cristo? O texto continua, a gente vai aplicar isso no final, versículo 26. Jesus vai contar outra parábola, a parábola da semente. O reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Você pode repetir comigo, por gentileza, essa parte? Sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Fala de novo: sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. O texto continua e diz: primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice.
pois chegou o tempo da colheita. Esse é um dos textos que eu mais amo e que mais me encoraja. Jesus compara o reino de Deus a um homem que lança uma semente na terra. E o texto é muito claro e enfático em mostrar que sem esse homem saber, sem esse homem saber como, isso não depende de suas atitudes, isso não depende do seu conhecimento, isso não depende da sua sabedoria. Sem ele saber como, a semente brota, a semente cresce e a semente frutifica até o tempo da colheita. O que isso tem a ver com o reino, pastor? Querido, nós precisamos entender o contexto para a gente compreender. Na primeira parábola, Jesus fala a respeito da rejeição do reino. Existem muitas pessoas que são como aquela terra que recebe a semente e eles rejeitam a palavra, eles não recebem, de forma que a palavra se torna o quê? Infrutífera. A maioria dos seus ouvintes, daquela grande multidão que está ouvindo Jesus, é comparada a uma terra infrutífera. Agora, isso gera um pessimismo, isso gera uma frustração no coração daqueles discípulos. Agora Jesus conta outra parábola para mostrar a respeito do grande crescimento do reino, para mostrar que o reino há de avançar. E a pergunta é: será que nós podemos confiar na resposta humana? Será que nós, querido, será que o sucesso do reino depende apenas da resposta humana? Será que nós poderíamos depender apenas disso? Não! Porque o nosso coração é complicado. E aí Jesus conta outra parábola para mostrar o outro lado da verdade, que embora o semeador não perceba, ele não sabe como fazer, ele não tem poder de fazer, uma vez que ele lança a semente, a palavra de Deus, o reino de Deus vai trabalhar no coração, vai alcançar aquela terra. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus, querido, é maior do que o nosso coração. É maravilhoso isso, porque na parábola do semeador a ênfase está no homem, na resposta do homem, mas nessas parábolas, na parábola da semente, a ênfase não está no homem, a ênfase está no poder da semente, no poder do reino. Isso significa que uma vez que é semeada aqui da palavra de Deus, ela trabalha por si mesma, porque Deus trabalha por meio da sua palavra. Deus trabalha no coração do pecador, ainda que nós não consigamos enxergar, ainda que nós não conseguimos ver. Eu quero que você olhe comigo o versículo 27, que vai ter, é o que eu acho mais lindo nesse texto. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo. Fala assim: acordado ou dormindo, a semente brota, a semente cresce. Ele não sabe como isso acontece. Quero que você perceba que o homem pode estar dormindo. Eu creio que todos nós já plantamos algo na vida, nem que seja na sua escola. Eu lembro na escola quando eu plantei uma semente de feijão no copinho de algodão. Quem já fez isso? Quase todos nós. Na época do Michel não tinha nem feijão para fazer isso, né, Michel? Mas todos nós já plantamos algo. Os meus filhos já plantaram uma semente de feijão no copinho de feijão. E eles não entendem nada de agronomia. Eles mal aguaram a sementinha. Eles dormiram, descansaram. Mas o que aconteceu com a sementinha de feijão? O que aconteceu? Brotou. Porque não depende de quem planta. É o poder da semente. Se a parábola do semeador fala da ênfase, da responsabilidade, ela enfatiza a responsabilidade humana, nós respondemos. A parábola da semente mostra o poder do reino de Deus. O poder não está em quem semeia, o poder está no próprio reino. O homem pode estar dormindo, mas Deus está operando no mundo além da nossa vista. Deus está trabalhando independente da nossa ação.
O homem não sabe como, mas Deus trabalha de forma que vai além da nossa compreensão. É maravilhoso perceber isso, querido. Você conhece pessoas que não são cristãs, e aí você pensa, meu Deus, o que eu posso fazer? Você não sabe o que fazer. Nós podemos lançar a semente, e a semente faz o que nós não podemos fazer. Nós dormimos, nós trabalhamos, nós descansamos, nós não sabemos como, e a semente avança, o reino avança. Observe que isso é encorajador. Para os discípulos que poderiam ficar desanimados e frustrados, olha, será que depende então dos homens? Não depende só dos homens. O reino é poderoso e ele há de avançar. O reino é poderoso e nada há de o parar. Ele vai crescer até o momento da ceifa, até o momento em que o fruto estará amadurecido. Querido, Deus está fazendo a palavra sementeira no coração de pessoas, independente do que nós podemos fazer. Lembra do texto que nós falamos semana passada? A palavra de Deus, ela não volta. Deus age de maneira misteriosa, às vezes silenciosa e discreta. Eu quero que você imagine alguém que plantou algo na terra. Ele passou um dia e foi lá, o diácono Elzinho tirou a terra, e para ver se já brotou. Aí ele brotou, ele tampou de novo. Passou a ser 2 dias, ele foi lá e tirou a terra. 3 dias. O que ele vai fazer com essa semente? Ele vai prejudicar ela se ele não chegar a matar. Não é assim que o semeador faz, é? Ele lança, e ele tem a expectativa de que aquela semente vai brotar. Querido, nós lançamos a semente, mas nós não administramos resultados. É Deus quem pode trabalhar no coração do homem. É Deus que pode fazer aquilo que nós não sabemos fazer, não podemos fazer, fora do nosso campo de vista. A semente está enterrada, nós não vemos o que está acontecendo lá. Às vezes estamos em outro lugar, mas a semente está trabalhando. É maravilhoso adorar um Deus que age de maneira misteriosa, um Deus que é poderoso. E a gente precisa lembrar disso quando a nossa ansiedade bate no nosso coração e a gente não vê nada. A gente olha e não enxerga nada. Você olha e parece que está do mesmo jeito. Você olha e não vê nenhum resultado. Você não vê nenhum sinal de vida, nenhum sinal de transformação. Querido, mas creia, a semente está ali, agindo, trabalhando, transformando, regenerando. E vai nascer algo novo. O reino de Deus, ele avança. Jesus está ensinando, encorajando os discípulos: não desanime por causa da terra ruim. O reino é de Deus, o reino não é dos homens. Nós somos servos do reino, nós não somos a causa do reino. Nós não somos aquele que é a última causa do reino avançar. Somente Deus pode fazer seu reino crescer. Somente Deus pode fazer o evangelho avançar. Somente Jesus pode edificar a sua igreja. É Cristo e não nós que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. E nós chegamos à terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Versículo 30. Olha o que o texto nos diz. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Fala assim comigo: mas depois de semeado, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Jesus agora compara o reino, depois de comparar uma lamparina a uma semente que é lançada, ele compara um grão de mostarda. Uma semente de mostarda. Era a menor semente conhecida pelos judeus da época. Era usada proverbialmente para se referir a algo muito pequeno. Mas apesar de
metros de altura, mas a menor de todas as sementes. Observe que Jesus está mostrando para os discípulos ansiosos, talvez angustiados e com dúvida, olhando: o reino chegou. Como assim o reino chegou se os líderes o rejeitam? Como assim o reino chegou se o Cristo será crucificado? Como assim o reino chegou se somos tão poucos? Jesus está mostrando: ei, você precisa entender que o reino está em seus estágios iniciais. Nesse momento onde Jesus está, o reino poderia parecer pequeno, inexpressivo. Nós temos um carpinteiro, nós temos apenas 12 discípulos, nós temos uma província desprezada. Mas assim como um grão de mostarda, uma vez semeada, que do reino de Deus, assim como esse grão de mostarda que uma vez semeada cresce, cresce muito, o reino de Deus iria avançar e avançar muito. Jesus está dizendo para os seus discípulos: perseverem, isso é apenas o começo, são apenas pequenas sementes de mostarda, mas isso vai crescer e vai tornar o que vocês não têm ideia. Querido, a semente crescer, a semente brotou, e o reino de Deus tem crescido, e ao longo da história, milhões de igrejas foram implantadas, existem bilhões de cristãos ao longo da história. Aquele que começou no tamanhozinho, uma semente de grão de mostarda, está tomando proporções imensas. Por quê, pastor? Porque o reino é poderoso. O reino é poderoso. Os confins da terra foram alcançados. Nações têm sido alcançadas dia após dia. Isaías capítulo 11, versículo 9 diz que assim como a terra, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do nosso Deus. Isso começou com um grãozinho de mostarda numa manjedoura, mas cresce. Chegou em Carmo do Paranaíba, do outro lado do mundo, porque o reino de Deus é poderoso. E eu quero que você perceba como essas 4 parábolas se relacionam, por gentileza. E aqui nós resumimos as 4 parábolas de Marcos. A parábola do semeador nos responde como alguém entra no reino. A parábola da candeia nos responde por que o reino ainda não era visto. A parábola da semente nos mostra quem faz o reino crescer. E a última nos ensina como terminará o reino. Como entrar no reino? Recebendo a palavra, dando ouvidos à palavra, amando a palavra, vivendo a palavra. O reino foi colocado nesse lugar onde todos podem ver. A lamparina foi colocada no velador. É Cristo, é Deus, é o próprio reino que faz o reino crescer. E ele terminará, querido, como uma grande árvore, e as nações vindo descansar à sua sombra. Esse é o reino que nós fazemos parte. Como cantamos aqui no período do louvor, os reinos, Salmo 46, os reinos se abalam, os reinos caem, mas o reino dele permanece para sempre. Daqui a alguns meses nós vamos escolher o presidente da nossa nação, e depois de 4 anos correndo tudo bem, novamente o presidente da nossa nação. Mas o céu não tem eleição, o céu não é democracia, o céu tem um rei, e esse rei é Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Ele não tem substituto, ele não tem sucessor, ele reina. Nosso texto vai terminar no versículo 33 e 34. Mais uma vez, aonde nós vamos ter uma ênfase a respeito do papel das parábolas do ministério de Jesus. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podia entender. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Fala assim: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós, ele colocava a lamparina no velador. Quem entendeu? Diante da multidão, parábolas. Com os discípulos, clareza.
Jesus conhece o nosso coração. Aquele que recebe com gratidão, amor, um coração atento, mais lhe será dado. Mas aquele que não recebe até o que tem lhe será tirado. Como está o seu coração hoje? Será que nós somos alguém que o Senhor pode continuar falando, ou nós somos alguém que Ele parará de falar? Será que nós desejamos crescer na graça, na fé, no conhecimento de Deus? Será que nós ainda aproveitamos cada oportunidade? Há um princípio aqui que Tiago vai expressar também lá. Quem lembra? A chegarmos a Deus, e o que Ele fará? Se achegará a vós outros. Quando você se achega, Ele se achega. Não tem risco de nós nos achegarmos a Deus e Ele se afastar. Quando nós nos achegamos, Ele se achega. Porque o achegar nosso já é graça dele. Eu quero caminhar para a nossa conclusão aqui com algumas lições e aplicações a respeito disso aqui. Em primeiro lugar, essas parábolas de hoje me ensinam. Eu tenho carregado isso ao longo da minha vida e eu estou sempre lembrando disso. Isso me conforta, isso me dá expectativa, isso me encoraja. Confie no poder de Deus por meio da sua palavra. Irmãos, somente Deus pode efetuar o crescimento. O crescimento verdadeiro não pode ser fabricado. O crescimento verdadeiro não pode ser produzido por homens. O crescimento verdadeiro não é resultado do ego, não é resultado do nosso. O verdadeiro crescimento é resultado da ação divina. O reino de Deus é comparado a uma semente que é lançada, mas uma vez que ela é lançada, não sabemos como, não sabemos porquê, às vezes é imperceptível aos nossos olhos, mas a semente brota, a semente cresce, o reino avança, porque o reino é poderoso, o reino é imparável. O reino não depende da nossa força, nós somos fracos, o reino não depende da nossa compreensão, muitas vezes nós somos ignorantes, o reino não depende das nossas técnicas, o reino não depende do nosso carisma, o reino não depende das nossas estratégias, nós temos nossas limitações, Deus não tem. Fala assim, nós semeamos, mas Deus dá o crescimento. Nós não podemos fazer crescer, mas Deus pode. Deus pode transformar o coração do homem. Deus pode transformar o coração do pecador. De novo, semear é nossa responsabilidade. Administrar resultados não. Resultados são com Deus. São com Deus. Da mesma maneira que a palavra de Deus alcança o perdido, a palavra de Deus, quando pregada, pode alcançar o coração do salvo, trazendo encorajamento, trazendo consolo, trazendo direção, trazendo amparo, trazendo confronto, onde ela nos exorta a viver em Cristo, a descansar em Cristo, a andar em Cristo, a refletir a Cristo. Essa palavra de Deus, ela é poderosa, querido, para fazer o que ninguém pode fazer. Ela é poderosa para tocar onde ninguém pode tocar. Eu amo o texto de Lucas 24, quando Jesus vai ao encontro daqueles 2 discípulos ao caminho de Emaús. Aqueles discípulos estão indo para Emaús depois do seu Cristo morrer. Eles não sabem que Ele ressuscitou, estão completamente frustrados, desanimados, tristes, talvez chorando. Mas o texto diz que Jesus se aproxima deles. E Jesus vai contando para eles. Primeiro Ele diz para eles: vocês são mestres, vocês são táticos, vocês deveriam perceber o que está acontecendo, mas vocês são incapazes de entender. Vocês não leram nas Escrituras que Moisés e os profetas diziam a respeito do Cristo, que era necessário Ele sofrer, Ele padecer, Ele ser entregue na mão das autoridades, Ele morrer, mas também está escrito que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E vocês não conseguem compreender as Escrituras, porque essas escamas estão nos olhos de vocês, e eles estão ali sem entender, mas tem algo acontecendo com eles, o coração deles está queimando. De repente eles chegam na cidade que eles deveriam ficar ou pousar, e aí Jesus
faz menção de que vai continuar, mas eles insistem com Jesus: ei, fica conosco, já se faz tarde, pousa conosco. E aí Jesus fica. E eles vão comer. Quando eles se assentam para comer, Jesus vai fazer o quê? Parte o pão. Jesus parte o pão de maneira única. Quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abriram. E eles perceberam que aquele era o Mestre. E aí eles dizem algo que eu amo. Eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava. Esse é o Jesus que nós ouvimos, querido, que nós falamos, e ele pode fazer o seu coração incendiar. Essa é a minha expectativa a cada culto, a cada reunião, que o Senhor incendeie o nosso coração. Tem tanta coisa nesse mundo para esfriar o nosso coração, mas Jesus é poderoso para aquecer o coração gelado, para esquentar a nossa vida, para trazer vida, trazer amor, trazer paixão pelo reino. E Ele faz isso por meio da palavra. Creia no poder da palavra. Segundo lugar, seja fiel na semeadura. Se nós cremos no papel da palavra e no poder da palavra, nós vamos semear com fartura. Nós temos a responsabilidade de colocar a lamparina no velador. Nós temos a responsabilidade de colocar às claras aquilo que Jesus nos disse, de proclamar aos quatro cantos. Porque se esse texto nos promete uma colheita, ele nos mostra que a colheita não vem antes da semeadura. Sem pregação, repita comigo por gentileza: sem pregação não há conversão. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ora, se não há quem envie, não haverá quem pregue. E se não há quem pregue, Paulo vai perguntar em Romanos 10: como crerão? Como crerão se não há pregação? Somos chamados como igreja a pregar a palavra, a levar a palavra, a compartilhar a palavra. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, querido. Nós podemos fazer isso testemunhando. Nós podemos fazer isso falando a respeito de um texto devocional que nós estamos lendo. Nós podemos fazer isso através das nossas redes sociais. Nós podemos fazer isso de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Uma vela não é acesa para ficar escondida. Jesus não faz algo na nossa vida para o nosso próprio benefício somente. Tem na Bíblia um mar que chama Mar Morto. A gente ouviu falar do Mar Morto. O Mar Morto está abaixo do nível do mar, do oceano. É um dos lugares mais baixos da terra. E o Mar Morto é chamado de Mar Morto porque não tem vida nele. Por quê? Porque o Mar Morto, por estar muito baixo, ele recebe água dos afluentes, dos rios e tudo, mas ele só recebe. Fala assim, ele só recebe. Fala assim, ele só recebe. Ele é como uma banheira, não sai água dele, só entra. A água evapora e os sais, os resíduos, os nutrientes ficam tudo lá. Ao longo de milhares de anos, milhões de anos, o que aconteceu? A densidade da água, a quantidade de sais, tornou imprópria a vida de qualquer ser vivo ali. Se você tiver o privilégio hoje de viajar lá para Israel, e você for no Mar Morto, você vai descobrir que lá não se afunda, você entra no mar e não afunda. Quem já viu o vídeo? Você vai boiar por causa da densidade da água. Mas o mar é morto porque ele é incapaz de compartilhar, porque se ele compartilhasse, aqueles sais não ficariam retidos, então teria vida. E olha como Deus fala através de todas as coisas. Isso fala de uma mentalidade. Existem pessoas que elas só recebem. Elas são consumistas. Elas
querem receber, e jamais doar, jamais compartilhar, jamais oferecer algo. Isso prejudica em tudo, nos relacionamentos. Tem um livro que é muito famoso. Quem já ouviu falar daquele livro? 2 pulgas e nenhum cachorro. Imagine você, uma pessoa desesperada para alcançar a felicidade na vida, casa, e ela pensa que está casando com alguém que vai suprir as suas necessidades, mas ela descobre que do lado de lá tem outra pessoa esperando a mesma coisa. Eu tenho 2 pulgas e nenhum cachorro. É a mentalidade do receber. Querido, Deus não derrama sobre a nossa vida para a gente reter. Deus derrama sobre a nossa vida para a gente compartilhar. Deus derrama dons para quê? Para a gente servir. Deus derrama sabedoria para a gente compartilhar. Deus dá energia para a gente usar então na nossa vida e no próximo. Deus concede recursos para a nossa vida e para o próximo. Quem entendeu? Nós estamos aqui recebendo algo, mas não é para parar aqui, é para vir aqui, passar por aqui e alcançar o próximo. Nós temos a responsabilidade de ser o instrumento de Deus onde Deus nos colocou. A responsabilidade de colocar a lamparina no velador, onde todos podem enxergar. Terceiro lugar, nunca despreze os pequenos começos. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: nunca despreze. Não despreze os pequenos começos. A Bíblia nos mostra que Deus gosta de começar pequeno, já reparou? Deus quer formar uma nação, chama um cara idoso com a mulher idosa e a mulher estéril. Deus vai escolher um povo, o menor povo. Deus vai escolher a cidade para o seu filho nascer, a menor cidade. Ele gosta de usar e começar com coisas pequenas. Não despreze os pequenos começos. Jesus está mostrando para esses discípulos, mostrando para mim e para você, que assim como o semente é o reino de Deus tem pequenos princípios. E às vezes ele é ignorado, às vezes ele é desprezado por isso, às vezes ele é desapercebido por isso. Mas o reino de Deus sempre cresce. E no final ele vai ter um tamanho estrondoso e magnífico. O reino chega de Jesus, em Jesus de maneira inesperada. Ninguém esperava o reino nascer numa manjedoura, no estábulo, numa cidade pobre, numa família pobre. Mas é simples assim. Esse rei cresce, começa seu ministério, anda por toda parte fazendo bem. Surpreendentemente, o rei morre. Ele não é o rei prometido, fica nu numa cruz, morto, ensanguentado, com a coroa de espinhos. Esse rei é enterrado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ele sobe aos céus, ele derrama do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma aqueles discípulos tímidos, inertes, em pessoas cheias do poder de Deus. No primeiro sermão de um homem chamado Pedro, 3.000 almas são batizadas. No seu segundo sermão, sobe para quase 5.000 o número dos cristãos. Isso é o poder do reino de Deus. Desde lá a igreja tem crescido de maneira extraordinária. O Império Romano, que parecia ser um império que duraria para sempre, caiu. Reinos se levantaram contra a igreja, se levantaram. 2.000 anos se passaram. E a igreja permanece. O reino permanece. Chegou até mim e você. E todos os dias não para de chegar pessoas para descansar sobre ele. Mas começou desse? Também sim. Fala para a pessoa do seu lado de novo. Não despreze os pequenos começos. O reino de Deus nunca teve risco. E
Enquanto o mundo mede o poder pelo que vê, Deus faz seu reino crescer de maneira silenciosa. Ele será plenamente visto. A semente jamais deixará de crescer, até que se torne uma grande árvore. Como na parábola, os passarinhos vão se aninhar nela. As nações virão e descansarão à sua sombra. Depois de ler Marcos capítulo 4, essas parábolas, eu chego à conclusão que eu preciso permanecer ouvindo. Eu preciso permanecer semeando. Eu não posso duvidar do futuro do reino. Por que eu não posso duvidar? Porque Deus é quem faz o seu reino crescer. Deus é quem faz o seu reino avançar. O mundo pode tentar apagar a luz do reino, o mundo pode tentar parar o crescimento, mas a candeia será vista. A semente dará seu fruto, o grão de mostarda se tornará uma grande árvore. E nós temos o privilégio de fazer parte desse reino, querido. Nós temos o privilégio.